ou ser contrário à decisão do colega dele. Sobre este assunto, eu falo agora com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Doutor, seja bem-vindo. Boa noite para o senhor. Antes de mais nada, quero ouvi-lo sobre essa decisão, que foi liminar, surpreendeu a muitos. Quero ouvir sua opinião sobre esse tema. Boa noite. Boa noite, Diego. Alegria falar com você. Olha, eu tenho para mim que essa decisão do Raul vai de encontro ao próprio Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem se posicionado nos últimos tempos de forma muito vigorosa a favor da liberdade de imprensa, de uma forma bem definitiva. E, claramente, ela é contrária a uma ação direta de constitucionalidade que foi julgada recentemente no Supremo, a 5970, que diz exatamente que o artista, especialmente, qualquer um de nós, do povo, tem plenas condições de se manifestar, seja antipatia, seja simpatia, mesmo numa época pré-candidatura possível eleitoral. Então, foi uma decisão que estarreceu, de certa forma, a todos nós. Eu mesmo, imediatamente, me posicionei favorável a entrar na Justiça, junto ao TSE ou junto ao Supremo, em nome do Marcelo D2, para poder questionar, porque nós temos como base do Estado Democrático de Direito exatamente a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, inclusive a liberdade de manifestação artística. Pois Cacai, ainda sobre isso, você orientou alguns artistas a se posicionarem mesmo diante dessa decisão, certo? Veja bem, eu tenho um grupo de literatura que tem vários intelectuais e artistas e tal, e nesse grupo começou a surgir, eu estava num restaurante no Rio de Janeiro, começou a surgir muitas manifestações de pessoas indignadas. Eu falando com o Marcelo Freixo, ele falou com o Marcelo D2, e o Marcelo D2 imediatamente se dispôs a entrar na Justiça. Por quê? Eu precisava de alguém que tivesse legitimidade. Eu entendo que a legitimidade do Marcelo D2 era inquestionável, porque ele ia cantar às 8h30 da noite. Então, eu estava preparando ali mesmo um agravo regimental para levar a decisão, tentando depois uma suspensão imediata, para que eles pudessem participar, falando o que quisessem falar. Olha, se tiver alguma coisa ofensiva, nós já temos o Código Penal, nós temos que ter cuidado para fazer uma censura na livre manifestação das pessoas, especialmente dos artistas, num momento como aquele, que era um festival dos maiores festivais do mundo. Comparar aquilo a um showmício é de uma irracionalidade poucas vezes vista. Então, eu estava exatamente preparando essa ação quando eu vi na imprensa, já era quase final de tarde, que eles sequer tinham conseguido citar a empresa responsável pelo evento. Ou seja, eu imediatamente tomei uma posição que eu achei que era mais sensata, de orientar aqueles com quem eu estava conversando para participarem livremente, porque aquela decisão do Raul não tinha como ser executada, porque não existia sequer uma intimação. E que, posteriormente, dependendo do andar da carruagem, nós estaríamos às providências. Tanto Diego, que todo mundo, até fui ver o show depois, e acho que isso deu uma propaganda enorme para todo o show. Foi muito interessante, inclusive, porque bateram muito na tecla da necessidade do menino de 16 anos votar. Acho que foi até um momento importante. Eu sei que o presidente do TSE, o ministro Fachin, está fazendo uma grande campanha para chamar as pessoas para votar. Esse episódio acabou sendo um reforço enorme nessa campanha. E o show transcorreu naturalmente, como não poderia deixar de ser. Aí eu fiz uma opção, como eu já tinha instruído, não a descumprir a decisão judicial, que a decisão não tinha sido sequer implementada, porque houve uma falha na notificação. Eu fiz a opção por não entrar no Tribunal Eleitoral, que já tinha terminado o festival, e eu sabia que, mesmo não tendo sido intimado, a empresa responsável tinha feito o agravo. Eu digo, Diego, com experiência que tenho dos tribunais superiores, que essa decisão deve ser revogada. Deve ser revogada porque, por tudo que acompanha do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, a frase que melhor resume isso aí é da ministra Carmen Lúcia, que fala: cala a boca, já morreu. Não existe como você impedir os artistas de se posicionar. Isso não é campanha política, isso não é proibido. Nós temos que ter um Estado democrático de direito preservado, inclusive com certa leveza. É necessário que essa campanha promete ser muito acirrada, isso é muito negativo. Nós temos que ter uma leveza, o artista tem que ter o direito de falar, seja a favor, seja contra, ele quiser. Não está ali pedindo voto. Comparar isso a showmício é absolutamente fora de qualquer propósito. Então, eu penso que essa decisão do ministro Raul, ela é contrária, inclusive, ao próprio tribunal, e deve ser cassada em muito pouco tempo. Assim que se disponibilizar
O ministro Fachin já disse que vai colocar em votação e vai prevalecer, sem dúvida, a livre manifestação do pensamento em áreas democráticos. Tem gente que não gosta dos áreas democráticos. Tem gente que não gosta da democracia. Tem gente que não gosta da liberdade de expressão. É contra esse povo que nós brigamos pela Constituição. Nós brigamos para que os artistas possam cantar de acordo com aquilo que concordem. Eu, como advogado, eu costumo dizer que o que o direito me deu de mais forte foi ter voz. Não adianta querer calar a nossa voz. Cada vez que tentam calar, nós voltamos mais fortes. Essa é a verdade. Esse episódio, que é um episódio, eu não vou chamar de ridículo, mas é um episódio grave, se não tivesse sido imediatamente com o atestado, serviu para quê? Serviu exatamente para que tomasse força aquilo que eles queriam calar. Quem viu parte do chamou mais atenção. Espetáculo, claro, chamou muita atenção, inclusive sobre a questão do voto. Eu falei com alguns artistas que iam participar da importância de discutir a questão muito maior do que simplesmente fazer campanha para A ou para B. É da conscientização política, da participação política. O Brasil precisa, nós vivemos tempos obscurantistas. E por isso é que nesses tempos obscurantistas, quando surge um raio de luz, esse raio de luz, às vezes, assusta as pessoas. Mas nós vamos julgar luz seguramente no país como um todo. Vamos seguir acompanhando esse assunto. Quero agradecer ao Cacai. Doutor, obrigado por ter atendido aqui o All News nesta segunda-feira, por ter, enfim, dado a tua avaliação, teu ponto de vista.